Em 2012, eu comprei o meu primeiro notebook e entrei para o Facebook sem ter nenhum conhecimento, sem entender nada de Facebook. Eu entrei e quando eu comecei a criar a primeira página, meu primeiro perfil, eu deparei com um grupo de pessoas que utilizavam o Facebook para colocar coisa feia contra a igreja, contra os pastores, e botava muita coisa feia mesmo. Então o que eu fiz? Eu resolvi instalar essa Bíblia, que é chamada de Bíblia Online, aqui no notebook. E como eu tenho 63 anos de crente, 63 anos de idade e 63 anos de crente, porque eu sou nascido e criado na igreja que se reúne dentro do templo, com pastores, com ovelha, do jeito que a Bíblia está escrito. E eu participei da escola bíblica de estudo bíblico por muitos anos. E com esse conhecimento bíblico que eu, desde criancinha, fui adquirindo na igreja, estudando nos cultos de doutrina e na escola bíblica, nas pregações pregadas e lendo a Bíblia, eu descobri que esse grupo que está no Facebook, falando mal de pastor, principalmente por causa do dízimo, o pastor mais criticado é aquele pastor que tem milhares de ovelhas. Eu não vou citar o nome dos pastores, mas quanto mais ovelha o pastor tem e quanto mais arrecada, esses pastores são mais atacados. São chamados de ladrão, lobo, mercenário, um monte de nome feio. Então eu comecei a olhar na Bíblia, procurar na Bíblia, se é desse jeito mesmo, né? Comecei a ler, estudar e olhar. Então eu descobri que esse grupo que fala mal do pastor, eles não são membros da igreja. Eles não estão congregando numa igreja e fazendo crítica contra o pastor da igreja aonde eles congregam. Eles já estão fora. E quando eu descobri que eles estão fora, eu lendo na Bíblia, descobri que eles são falsos profetas. E a missão desses falsos profetas é se levantar contra as doutrinas da igreja e pregar para o crente sair da igreja. Então eu comecei a ler na Bíblia e fui nessa Bíblia online, que é uma Bíblia com poder de pesquisa altamente sofisticado. Eu comecei a selecionar as referências bíblicas, parte a parte, ou passo a passo, aonde vai falar da destruição dessas pessoas que estão no Facebook ou na rede social falando mal da igreja, falando mal do pastor. Descobri também que existe um outro grupo que, além de ter saído da igreja, ou sido excluído da igreja, eles desertaram para outro evangelho. Achei também na Bíblia que aqueles que desertaram para outro evangelho fica amaldiçoado. E nesse outro evangelho que eles desertaram, eles passaram a dar falsos ensinos. E como é que é esse falso ensino? Eles começaram a ensinar ensinamentos que fala de uma tal de tempo da graça, o evangelho da graça, o evangelho genuíno, ou então uma tal de nova aliança. Esse tipo de ensinamento não é bíblico, não está na Bíblia. E eles ensinando isso, eu comecei a prestar atenção nesse tipo de ensino. Aí o que foi que eu descobri? Eu descobri que esse tipo de ensinamento é mudando os contextos bíblicos. Ou seja, eles pegam um versículo e com esse um versículo que eles pegam da Bíblia, saindo fora do texto ou do contexto, inventa um monte de mentira. Só para citar um exemplo, eles pegam Apocalipse capítulo 18, versículo 4, onde está escrito, né, sai dela, povo meu. Muito bem, está escrito isso, está. Mas aí o contexto, ou seja, o texto todo, não está escrito que é para sair da igreja, entendeu? Aí eles pegam, sai dela, povo meu, sai dela da onde? Sai dela da igreja. Que igreja? A igreja que se reúne dentro do templo. Eles pegam aqueles 2 versículos que tem Atos, que vai falar que Deus não habita em templos.
Aí, porque o versículo está dizendo que Deus não habita em templo, o que eles fazem? Eles saem fora do contexto desse texto e começam a dizer que quem tem que sair do templo somos nós, sendo que nós não somos Deus. Deus é espírito, não precisa ficar em templo, né? Deus é espírito. Então o templo foi feito para quem? Esse templo foi feito para a igreja ficar sendo agregado dentro do templo. Aonde que está escrito que é para a igreja ficar agregado dentro do templo? Está escrito que o templo de pedra é a casa de Deus. Está escrito. Aí eu coloco as referências bíblicas onde está escrito que o templo de pedra é a casa de Deus. Aí esses desviados falam que eu coloco uma salada de versículos. E não é salada. Eu coloco a referência escrito que o templo de pedra é a casa de Deus. Está escrito também, a minha casa será chamada casa de oração. Que casa é essa? O desviado fala que somos nós. Nós somos casa de oração? Nós oramos dentro de nós? A igreja toda, o povo todo? Né? A Bíblia fala que é uma casa cheia de crente orando. O desviado muda totalmente o contexto. Aqui estão as referências bíblicas, ó. Tá certo? É um montão de versículos, mas não é de qualquer maneira. Esses versículos que estão aqui, eles não estão como salada. Eles estão destacando cada tema, né? Se eu botei um tema, por exemplo, que a pessoa se apostatou da fé e perdeu a salvação, eu vou botar aqui os versículos, as referências, que mostram que apostatou da fé. Eu vou mostrar, por exemplo, o versículo que fala que a pessoa saiu da igreja, né? Que está escrito que saiu. Olha só, eu vou chegar mais próximo. Viu? Saíram dentre nós, está escrito. Só que o desviado vai dizer que está isolado, para poder não aceitar o que está escrito na Bíblia. Então, o que acontece? Essas referências bíblicas, elas vêm deixando bem claro a condenação dos desviados. Só que não é pouco. É centenas de versículos mostrando que o desviado se lascou. Aí o desviado diz que é uma... Não quer ler, porque fala que é um textão. Porque o texto é compridão, olha só o tamanho do texto, olha lá, ó, é grande. Todo mostrando a condenação de desviado. Só que eles não aceitam, né? Eles não querem saber disso. Eles não querem saber de ler. Quer saber de ficar botando defeito do pastor. O cérebro do desviado já está focado que pastor é ladrão, é mercenário, mas não está na Bíblia isso. Na Bíblia não tem isso. O que tem é o seguinte, o errado é Israel e o errado são os desviados. Mas eles mudam o contexto. Por isso eu estou aqui mostrando a Bíblia, mostrando aqui as referências, e vou mostrar para o desviado como é que funciona a palavra de Deus.